você vai ter muito mais possibilidades de interferência da população se você tiver o poder descentralizado. Você teria condição de interferir melhor na administração pública. Se você tivesse educação regionalizada, saúde regionalizada, ainda que elas tenham uma regionalização própria de cada setor, assistência social, mas também tivesse o transporte, tivesse outras áreas descentralizadas e que permitissem uma influência maior da população nas definições dos rumos das políticas públicas, né? Então, o território ele tem que ser um elemento de construção das políticas públicas, e hoje ele, na prática, não é, né? Se eu tenho algum lema de fundo, é combater a desigualdade na cidade. É evidente que isso é muito complexo, a cidade é muito desigual, porque o nosso país é muito desigual. Então, é evidente, a gente não vive numa ilha e as condições de desigualdade elas são determinadas, em certa medida, pelas políticas macro que o país tem, a política tributária, enfim, todas as outras políticas decorrentes. A população precisa falar e a gente não tem canais para que a população se expresse. A gente não conseguiu ter, e eu acho que isso seria um salto, canais digitais para fazer esse tipo de encontro. Acho que a pandemia está nos colocando exigência de canais desse tipo também e as possibilidades tecnológicas para isso. Mas a gestão atual trabalhou muito nesses duas pernas que vêm desde da política implantada pelo Temer e aprofundada aí pelo Paulo Guedes Bolsonaro, que é corte de direitos sociais e privatização. Então, alegam que existe uma crise financeira e, para isso, vende patrimônio público e corta direito social. E o curioso é que, no caso da cidade de São Paulo, não existe essa crise financeira. Por incrível que pareça, a cidade de São Paulo é uma cidade que tem finanças equilibradas. Tem seus desafios, não dá para fazer tudo naturalmente, mas tem finanças equilibradas e elas podiam ser melhor direcionadas. Nós estamos vivendo essa pandemia, uma crise social, uma crise sanitária, uma crise econômica de consequências muito graves, né? A gente tem uma situação de fome hoje na periferia e isso vai perdurar, porque as pessoas estão perdendo emprego, estão desesperadas, existe uma pressão do pequeno comércio e do médio comércio e do grande comércio para reabrir, mas não é o momento, na minha opinião. Acho que a gente está fazendo uma loucura essa reabertura. Isso vai gerar uma segunda onda mais forte, é o que todos os especialistas que eu ouvi dizem, ou pelo menos a grande maioria deles, e a gente não está discutindo as condições para que as pessoas possam fazer o isolamento social, né? Porque não basta pedir para elas ficarem isoladas, precisa dar as condições. Aqui em São Paulo, a gente propôs no início da pandemia que o dinheiro dos fundos, e a prefeitura tem vários fundos, e das operações urbanas, isso dá quase 4 bilhões de reais, pudesse ser usado para saúde, naturalmente, e para assistência social, com uma renda básica emergencial que fosse complementar essa renda básica do governo federal e que fosse também complementar e suplementar, né? Porque, pelos critérios, muita gente não conseguiu receber essa renda emergencial, não foi habilitado. Infelizmente, a cidade de São Paulo começou num caminho bom, mas se perdeu ao longo desse processo, e a gente vê que quem vai pagar essa conta, de novo, é a população da periferia, os mais pobres, os negros, enfim. Espero que não tenha uma nova explosão daqui a 15 dias por conta das medidas de relaxamento de isolamento. A gente não fez uma quarentena como deveria ser feita, não teve a coragem política para isso, fazer um lockdown mais rígido, que durasse menos tempo. A gente fez uma quarentena meia boca, e eu estou usando a expressão do professor Dimas Covas, diretor do Butantan. A pandemia, de fato, escancara a nossa desigualdade, como escancarou em outros países, né? E aqui em São Paulo a gente está vendo. Os maiores índices são no Capão Redondo, no Jardim Ângela, na Brasilândia, nos extremos da cidade,
porque, enfim, as condições de vida são muito piores, as condições de isolamento são muito difíceis, a gente não conseguiu montar uma rede de apoio, de isolamento, né? Atividades que, digamos, não têm essa característica essencial continuaram, e eu acho que a gente acabou ficando pela metade e não fez o fechamento completo, que a experiência internacional mostrou que é necessário um período de pelo menos 20 dias de fechamento completo, para você, de fato, baixar a curva de contaminação. Então, eu acho um erro, acho que, evidente, o isolamento teve problemas, mesmo essa quarentena não completa teve problemas por falta de políticas complementares. Eu não posso esquecer que tem um presidente da República negacionista que joga contra a vida das pessoas, e isso atrapalha muito. Então, não posso jogar a culpa só no prefeito e no governador. Muito pelo contrário, eu acho que a culpa maior é do governo federal, que agiu para sabotar todas as iniciativas. Ele é o maior culpado. Evidente que a grande mídia é uma grande mídia muito centrada no centro expandido, né, que pouco afeita a falar da periferia. Quando fala sempre de aspectos pontuais ou aspectos mais dramáticos, crimes, enchentes, mas tem toda uma vida cotidiana de organização, inclusive de comunicação comunitária, né? Aqui no Campo Limpo, no Jardim Ângela, tem coletivos de comunicação comunitária importantes. Tem um problema econômico grande, porque você tem, na cidade de São Paulo, o sistema de ônibus custa mais de 8 bilhões de reais. Cerca de 3 bilhões é subsídio da prefeitura e 5 bilhões é catraca, é o bilhete que você compra e você paga. Na medida que caiu muito a demanda pelo transporte, as empresas tiraram frota e colocaram motoristas de ônibus naquela MP que permite suspender o contrato e pagar só uma parte, o governo federal paga outra parte. Mas, numa situação de pandemia, isso não devia estar sendo nem discutido, né? Tinha que ter uma ordem do prefeito de colocar toda a frota na rua e depois ver como resolve o problema financeiro, que é possível de resolver, não é uma coisa do outro mundo também. A gente tem que entender o seguinte: o protocolo de reabertura definido, ele funciona para os shoppings, para as grandes magazines no centro expandido. Na periferia está tudo aberto, sem regra nenhuma. Então, a incapacidade de gerir esse processo gerou essa situação. As pessoas foram abrindo sem grandes protocolos, mas algo que seria eficaz era um escalonamento de horário de funcionamento, para você não concentrar o transporte público tendo picos tradicionais, né? Você teria que abrir as lojas um pouco, enfim, escalonadas, como está definido para os shoppings. Mas o problema é que o comércio de bairro não está funcionando assim, né? Você descentralizar é você também descentralizar poder. Isso é uma briga, né? Quando você compõe um governo e você define os secretários, ele não quer abrir mão do seu poder. Porque essa pandemia ela não vai se extinguir daqui 2, 3 meses. E mesmo que ela se encontre a vacina e tudo mais, a ameaça de outras crises sanitárias vai exigir uma cidade menos concentrada, uma cidade mais descentralizada, onde cada região possa ter sua lógica de funcionamento completa, com emprego, com educação, com comércio, com todos os serviços em cada subprefeitura, né? Não essa ideia de bairros dormitórios, onde uma imensa massa da população tem que se deslocar dezenas de quilômetros todos os dias para poder ir trabalhar, para poder estudar. A ideia de subprefeitura é o seguinte: nós temos que ter a prefeitura na região, todos os seus órgãos, pelo menos os mais importantes. Evidente, secretaria meio não, finanças, negócios jurídicos pode estar centralizada, mas as secretarias fim teriam que estar todas juntas sob a supervisão do subprefeito num mecanismo e numa gestão matricial. Ou seja, você tem a gestão no território e você tem a política pública.
É uma ilusão que voltar o comércio vai resolver o problema da economia. As pessoas não têm renda para comer e quem tem renda vai adiar a sua compra. A solução para isso é cobrar o crédito. E o governo federal liberou 1 trilhão e 200 bilhões para os bancos e esse dinheiro não chegou na ponta, não chegou para o pequeno comerciante. Crédito barato e de longo prazo. A questão da fome existe e a gente precisa atuar e tem como atuar. A gente está cobrando da prefeitura a distribuição de cesta básica. Ela começou distribuindo 20 mil cesta básica, hoje distribui 400 mil, mas precisaria distribuir mais de 1 milhão de cestas básicas. E é possível distribuir. Tem muitos desafios e certamente o papel do jornalismo é jogar luz nesses desafios, nos impasses políticos, nas decisões políticas, nas escolhas.